Faça isto e nunca mais fique irado com nada ou ninguém. Estoicismo. Você já parou para pensar como a raiva pode consumir sua energia? Em vez de enfrentar os desafios do dia a dia com serenidade, muitas vezes você se deixa levar pelas emoções. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em controlar como reagimos ao que nos acontece. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Imagine-se em um dia típico. Você está no trabalho, enfrentando uma tarefa complicada, e seu colega, sem querer, interrompe seu pensamento com uma crítica. A raiva pode surgir, o desânimo pode aparecer, e de repente você se vê pensando em uma resposta afiada para devolver. Mas e se, em vez disso, você respirasse fundo e refletisse? Se você se lembrasse que a crítica dele é apenas a opinião dele, enquanto sua reação está totalmente em suas mãos. Nesse momento, você tem a escolha. Você pode se deixar levar pela ira, permitindo que isso pode te estrague seu dia, ou pode decidir responder com calma, talvez até com um sorriso. Essa mudança simples de atitude pode transformar não apenas a sua perspectiva, mas também a interação com seu colega. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você reage impulsivamente diante de uma situação apenas para depois se arrepender? E se você pudesse dar um passo atrás, observar as emoções e então escolher a sua resposta de forma mais consciente? Por isso, na próxima vez que a raiva começar a surgir, lembre-se da sabedoria estoica. Pergunte a si mesmo: isso realmente merece minha atenção e energia? Ou, e se eu simplesmente permitir que isso passe sem me deixar afetar? Essas perguntas são um convite a explorar suas próprias reações e emoções. Hoje, que tal experimentar essa prática por 24 horas? Sempre que se sentir irritado, faça uma pausa. Respire fundo e analise a situação. Você pode se surpreender com quão poderoso é escolher não reagir. Essa informação é apenas o começo de um caminho mais profundo no estoicismo. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir, uma vez que você decidiu observar suas reações e não se deixar levar pela raiva. Há uma outra camada do estoicismo que podemos explorar juntos. Vamos além da simples reação. Vamos falar sobre aceitação. Imagine que, ao invés de apenas respirar fundo, ao enfrentar um insulto ou uma crítica, você aceite a situação exatamente como ela é. Às vezes, a vida nos traz desafios que estão completamente fora do nosso controle. Um engarrafamento, uma reunião que se estende além do planejado, ou mesmo o clima que estraga um dia especial. Esses momentos podem ser minúsculos, mas ainda assim têm um grande potencial de gerar frustração. Aqui é onde a sabedoria estoica entra. O que perturba os homens não são as coisas, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa frase de Epicteto nos ensina que a chave está em como encaramos as situações. Quando aceitamos que não podemos mudar os eventos que não estão nas nossas mãos, libertamos a cena do trabalho.
Você se sente desafiado. Um colega faz uma crítica. A raiva inicial surge. É natural. Mas e se, em vez de lutar contra essa emoção, você simplesmente aceitar que a crítica existe e que talvez ela venha de um lugar de preocupação ou até mesmo inveja? Aceitar não significa se conformar, mas sim reconhecer que a vida é feita de incertezas. Quando aceitamos isso, a raiva perde seu poder. A mente aquieta. O coração desacelera. Você se sente mais leve, capaz de responder com clareza e sabedoria, não apenas reagir. Pense neste conceito por um instante. Quais são as situações na sua vida em que você luta para ter controle? O que aconteceria se, em vez disso, apenas aceitasse que não tem controle sobre tudo? Essa prática é transformadora. É como uma ponte que te leva do tumulto emocional à paz interior. Você começa a notar que a raiva não é a única forma de resposta. Às vezes, um sorriso, um agradecimento pela crítica, ou até mesmo um obrigado pela sua opinião, desconstrói a carga emocional que você estava prestes a carregar. A aceitação também traz leveza. As interações. Quando você se coloca nesse espaço de aceitação, pode notar que as relações se tornam mais genuínas. Você não precisa mais defender seu ego a todo custo. Então, da próxima vez que tudo parecer desmoronar, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso reagir a isso? Ou, que tal aceitar e ver como a situação se desenrola sem minhas emoções atormentadas? Todos nós enfrentamos desafios diários. Na verdade, isso é parte da experiência humana. E ao aceitar a incerteza, você abre caminho para novas oportunidades e aprendizado. Assim, você não apenas se liberta da raiva, mas também se ajuda a crescer. A reflexão fica: como você pode treinar sua mente para aceitar situações indesejadas como elas são, em vez de lutar contra elas? Pense nisso e comece a prática. Cada dia é uma nova chance de tentar. Capítulo 2 de Orientação Estoica. Quando falamos sobre aceitação, é importante lembrar que essa prática não é apenas sobre relaxar diante dos desafios da vida. Trata-se de adotar uma nova perspectiva. Imagine que você está em um ônibus lotado e a viagem começa a ficar desconfortável. Ou talvez você tenha que lidar com um cliente difícil no trabalho. A aceitação te permite, nesse momento, parar e perguntar: o que eu posso controlar aqui? A primeira resposta pode ser sua própria atitude. Você pode ficar frustrado com a situação, pensando nisso tudo como um grande incômodo. Ou, por outro lado, pode fazer esse pequeno gesto de aceitar que naquele momento tudo está como deve estar. A verdade é que muitas vezes nos deixamos levar pela urgência das emoções e esquecemos de dar um passo atrás. Quando fazemos isso, um novo mundo de possibilidades se abre. Imagine responder a um cliente difícil com um sorriso e calma. Você não apenas muda sua energia, mas também pode surpreender a outra pessoa. Isso pode levar a uma conversa mais produtiva e até a um resultado melhor no final. Pense em como você se sente depois de ter uma interação calma em uma situação complicada. É como se um peso fosse retirado de seus ombros. Essa leveza que você sente é o resultado da aceitação. Você decide não se deixar arrastar pela raiva ou frustração. Ao fazer isso, você cria um espaço para a serenidade. Talvez você tenha notado que algumas palavras têm um poder especial. Quando você diz para si mesmo: está tudo bem, eu aceito isso, algo muda dentro de você. Nessa simples frase,
você se permite não apenas observar a situação, mas também encontrar força para lidar com ela. Isso não significa se tornar passivo, significa escolher suas batalhas, e muitas vezes a melhor batalha é evitar se deixar levar por reações imediatas. Agora pare e pense. Há algo na sua vida que você está lutando para aceitar? Um desafio no trabalho, um mal-entendido entre amigos, ou até mesmo uma mudança que não estava prevista. O que aconteceria se você decidisse soltar as rédeas um pouco? Essa dúvida, essa reflexão é o que pode levar à verdadeira transformação. Vamos considerar outro exemplo. Imagine que você está em uma reunião e alguém apresenta uma ideia que você não gosta. A raiva pode surgir e você pode querer contestar imediatamente. Mas ao respirar fundo e aceitar que a ideia é apenas isso, uma ideia, você pode olhar além do seu desagrado pessoal e ver o que realmente pode ser útil. Nesse momento, a aceitação não só traz calma, mas também clareza. Você pode perceber que mesmo que não concorde, aquela ideia pode ser um ponto de partida para algo novo. Amanhã não será mais um dia comum. Será uma nova oportunidade de praticar a aceitação. Conforme você começa a colocar a aceitação em prática, perceberá mudanças em sua vida. As interações se tornam mais suaves, os desafios menos pesados. Você vê que a vida continua, independentemente de estarmos prontos ou não. Essa é a beleza da prática estoica. Aprender a viver com o que temos ao nosso redor. Chegou a hora de transformar essa reflexão em ação. Então, por que não começar agora mesmo? Quando enfrentar um desafio, lembre-se de aceitar. E ao aceitar, você ganhará uma nova perspectiva e um caminho mais leve. Na próxima vez que a vida tirar um pouco do seu controle, faça uma escolha consciente. Aceite e observe como você se sente. Isso é apenas o começo. No nosso próximo capítulo, vamos explorar como a gratidão se conecta com a aceitação e como ela pode ampliar ainda mais a sua paz interior. Fique atento. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Ao falarmos sobre aceitação, observamos como isso pode abrir portas. Hoje vamos explorar outro tema essencial que se conecta profundamente com a aceitação: a gratidão. Você já parou para pensar no que acontece quando você se concentra nas coisas boas da sua vida, mesmo em meio aos desafios? Imagine que você acabou de ter um dia difícil. O trabalho foi estressante e você enfrentou algumas críticas. Agora, quando chega em casa, pode ser fácil se sentir sobrecarregado e descontar isso nas pessoas ao seu redor. Mas e se, em vez disso, você tirasse um momento para refletir? Antes de dormir, faça uma lista mental. O que aconteceu de bom hoje? Talvez alguém tenha te elogiado, você tenha tomado um café saboroso ou até mesmo visto um pôr do sol bonito. São pequenas coisas, mas que têm um grande impacto. A gratidão nos ajuda a mudar o foco do que não está funcionando para o que realmente importa. Ao praticar a gratidão, você percebe que mesmo em dias ruins, há sempre algo para valorizar. Essa mudança de perspectiva é poderosa. A filosofia estoica ensina: a vida nem sempre será fácil, mas o que você faz com isso define sua experiência. Pense em uma situação específica. Lembra daquele trânsito pesado que te deixou atrasado? Em vez de ficar irritado, você pode usar esse tempo para ouvir um podcast interessante ou ouvir sua música favorita. Quando começamos a ver as situações sob outra luz, a aceitação e a gratidão caminham lado a lado. Agora, que tal tentar um exercício? Durante uma semana, escreva 3 coisas pelas quais você é grato, todos os dias.
Isso não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo simples, como um sorriso de um amigo ou um momento especial com a família. O importante é fazer isso de forma consistente. Com o tempo, você notará uma mudança em sua atitude. O que antes te irritava pode se tornar uma oportunidade para praticar a aceitação. A gratidão também melhora nossas conexões com as pessoas. Quando você expressa gratidão, cria um ambiente mais leve e acolhedor. Imagine dizer a um colega de trabalho que você aprecia a ajuda dele. Isso não apenas fortalece a relação, mas também torna o ambiente melhor para todos. Além disso, a gratidão está ligada à saúde mental. Estudos mostram que pessoas gratas tendem a ser mais felizes e menos propensas à ansiedade. Quando você foca no positivo, o negativo começa a parecer menos significativo. Isso é um ensinamento valioso, especialmente em tempos difíceis. E ao adotar essas práticas, você notará que as dificuldades tornam-se mais fácil de lidar. A aceitação já não é um peso, mas um convite para ver o que é realmente importante. Agora, vamos nos preparar para o próximo capítulo. Vamos explorar como o perdão e a empatia se encaixam nessa jornada estoica. Você descobrirá que perdoar a si mesmo e aos outros pode ser libertador. Agradecemos pelas lições que a vida nos traz, mesmo as difíceis. Por quê? Ao aceitar, ser grato e perdoar, encontramos uma paz que nos acompanha em todas as situações. Até lá, lembre-se, cada dia é uma nova chance de praticar a gratidão e abrir seu coração para o que importa. Capítulo 4 de Orientação Estoica. Vamos continuar nossa jornada na prática do estoicismo. Hoje, quero falar sobre um tema que se liga tanto à aceitação e à gratidão, o perdão. Você já parou para pensar no peso que a raiva e a mágoa podem ter sobre nós? Muitas vezes, somos consumidos por situações do passado que não podemos mudar. É hora de liberar esse peso e descobrir o poder do perdão. Imagine que você teve um desentendimento com um amigo. A raiva pode fazer você se fechar, querer se afastar e até mesmo guardar ressentimentos. Mas e se você decidisse perdoar? O perdão não significa que você concorda com o que aconteceu ou o que esqueceu. Na verdade, significa que você se recusa a deixar que a mágoa controle sua vida. Quando você perdoa, você se liberta. É como tirar um fardo pesado das costas. Você já sentiu isso? Quando finalmente se permite deixar de lado o ressentimento, tudo parece mais leve. Você pode olhar para a situação e perceber que muitas vezes as pessoas agem a partir de suas próprias dores e inseguranças. A empatia entra aqui. Entender que todos somos humanos e cometemos erros pode nos ajudar a ser mais compassivos. Vamos nos aprofundar nisso. Pense em uma situação em que você se sentiu ferido. Como você se sentiu em relação a isso? Este é um passo importante na jornada do perdão. Você pode sentir tristeza, raiva ou até mesmo frustração. Reconhecer essas emoções é essencial. E, agora, pergunte-se: o que eu ganho ao guardar esse ressentimento? Conhece a resposta? Você não ganha nada, apenas carrega um peso desnecessário. Agora, imagine que você decide perdoar. O que muda? Você começa a ver as coisas de uma nova forma. A mágoa que antes dominava sua mente não tem mais poder. Você pode até sentir nova energia, um novo espaço para o amor e a amizade entrarem em sua vida. Vamos fazer um pequeno exercício. Escolha uma situação que está te incomodando. Pode ser algo pequeno ou algo que te marcou profundamente. Agora, escreva uma carta.
Nela, expresse como se sentiu, mas no final, escreva que você perdoa a pessoa envolvida. Não precisa enviar essa carta a ninguém, é apenas para você. Deixe que essas palavras te libertem. O perdão também é um ato de amor próprio. Você não está apenas liberando o outro, mas também a si mesmo. Quando você se permite perdoar, está dignificando sua própria jornada. Cada vez que você perdoa, se abre para mais amor e felicidade. Lembre-se de que o perdão não é um processo instantâneo. Pode levar tempo. É um movimento contínuo. Às vezes, você pode precisar perdoar a mesma situação várias vezes até encontrar a paz. Isso é normal. Agora, pense em como o perdão pode afetar suas relações. Quando você liberta a raiva, cria espaço para entender melhor as pessoas ao seu redor. Você começa a ver as interações de uma forma mais leve. Isso pode transformar a dinâmica do seu trabalho, da família e até mesmo com amigos. À medida que você pratica o perdão, você verá que a gratidão também cresce. Você começará a perceber o que realmente importa na vida. O que é precioso e vale a pena ser valorizado. No próximo capítulo, vamos explorar como a empatia se encaixa nesse processo de perdão. Veremos como conseguir nos colocar no lugar do outro pode nos ajudar ainda mais a encontrar paz. A jornada do estoicismo é uma oportunidade de crescimento constante. Então, continue conosco e vamos juntos aprofundar ainda mais esses ensinamentos. Eduardo, um homem em busca de paz interior, sentia que já havia feito progressos significativos em sua jornada estoica. Ele aprendera a aceitar as críticas, a iluminar os momentos difíceis com gratidão e, mais importante, a compreender o poder do perdão. No entanto, um desafio inesperado estava prestes a testar tudo o que aprendera até agora. Tudo começou em uma reunião no trabalho. Eduardo foi confrontado por sua superior, Cláudia, que criticou um projeto no qual ele havia investido muito. A raiva rapidamente cresceu dentro dele, como uma chama que ameaçava consumir sua razão. Mas ao invés de reagir impulsivamente, como fizera no passado, ele respirou fundo, lembrou das práticas que adotara e buscou a serenidade no meio da tempestade. Em casa, após um longo dia, Eduardo se sentou para refletir. Pensou em como a crítica o afetou. Ele se lembrou das palavras de Epicteto sobre fazer escolhas conscientes. O tempo passou, e antes que percebesse, percorria sua mente a ideia de como aquilo poderia ser um momento de aprendizado, um convite à empatia e ao perdão. Foi aí que ele decidiu escrever uma carta para Cláudia. Nela expressou como se sentira com a crítica, mas finalizou com uma mensagem de aceitação. Ele a perdoava, mesmo sem que ela soubesse o quanto isso significava para ele. A sensação foi libertadora, como se um peso enorme tivesse sido retirado de suas costas. Eduardo fez questão de entregar a carta pessoalmente. Encarou Cláudia com um sorriso no rosto e a saudou. Ela parecia surpreso, mas na verdade ele estava apenas sendo honesto com suas emoções. Ao entregá-la, lhe contou sobre os desafios que vivenciou e como a crítica não o abalava mais. Cláudia, emocionada, agradeceu a Eduardo por sua sinceridade. Ela não tinha noção do impacto que suas palavras causavam. Essa interação suave transformou o clima. Nas semanas seguintes, ele notou uma mudança. As tensões no trabalho diminuíram. Cláudia se mostrou mais aberta e Eduardo começou a desenvolver uma relação de respeito mútuo. Ele percebia que, ao aceitar as críticas e a imperfeição humana,
as interações se tornavam mais saudáveis. O ressentimento que ele havia carregado por tanto tempo teve seu peso aliviado pelo perdão. O efeito foi como se uma luz tivesse sido acesa em um ambiente que antes era só escuridão. Eduardo, agora mais confiante em sua jornada, decidiu também compartilhar essas lições com sua família. Em um jantar, falou sobre aceitação, gratidão e o poder do perdão. Ouvindo-o, sua irmã, Ana, começou a refletir sobre uma desavença antiga que tinha com um amigo. Eduardo a encorajou a fazer o mesmo que ele fizera. O perdão tinha um potencial transformador, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Nesse momento de partilha, Eduardo percebeu que a jornada do estoicismo não era apenas sobre si mesmo. Era sobre criar pontes, sobre como a compreensão, o amor e a empatia podiam reverberar na vida das pessoas que amava. Ele estava, sim, aprendendo a viver de forma mais leve. O clímax de sua transformação chegou quando, após um desentendimento com um colega, Eduardo, ao invés de ceder à raiva, decidiu reagir com compreensão. Pediu a ele para conversar e entender o ponto de vista do outro. Para sua surpresa, o colega abriu-se. Assim, esclareceram mal-entendimentos e fortaleceram a relação que antes estava prestes a ruir. Eduardo havia aprendido, por fim, que a serenidade não era uma linha de chegada, mas uma prática constante. A cada dia, ele poderia escolher como responder à vida. E isso era libertador. Agora, mais do que nunca, seu coração estava cheio de gratidão. Para ele e para aqueles que o rodeavam, a vida estava cheia de oportunidades, mesmo nas adversidades. No final, Eduardo sabia que a evolução contínua o aguardava. Cada pequeno passo, cada nova reflexão, era uma parte de um caminho que levava à verdadeira tranquilidade. Ele estava apenas começando, mas com a firme determinação de seguir adiante, levando consigo as lições estoicas que mudaram sua vida. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.